Boa tarde, né, dona Maria? Boa tarde, A senhora gostaria de se apresentar pra gente? Qual é o nome da senhora? Maria. Maria Da Silva Maria. Meu nome é Cleonice, mas todo mundo aí me conhece, Dona Beta, não adianta. Você chega para perguntar, quem é a Cleonice aqui, ninguém sabe. E tem 48 anos que eu moro aqui. Nome todo? Tudo. Neuza Maria Guilherme. Francisca Raimunda Basílio. E o senhor? José Basílio mesmo. De moradores aqui, o pessoal fala que a senhora é uma das mais antigas, né? É a mais antiga. É eu e essa Ana que mora aqui. A dona Ana. É, isso. E a Juracina que morou aí. Tinha nada disso aqui, essa mesmo os barracãozinhos que tinha. Isso aqui tudo era barraco. Tinha todos os barracãozinhos, você podia contar com. Devia ter uns 7, 8 barracões, tudo de um cômodo. Esse que, por exemplo, era tampado de sapê, era um cômodo de adobe. Casa de latinha, casa de madeira, casa de ouro adobo, tudo de adobo, julgada a barro. E buçada, uns eram de lata, outros eram de... Mas era lata mesmo, é lata mesmo. Eu fui um que metia a mão na massa. Buscava lata, essas latas de 20 litros, abria aquelas latas, fazia aquele paredão e fazia, fiz a casa de lata. Aqui essa área nossa, que primeiro tem muita pedra, inclusive estamos aqui, Morro das Pedras, né? Então eu pegava as pedras e fazia aquela base, né? Com uns 40 centímetros, né? Depois você pôr o adobo. Por cima, né? Por cima. Nós chegamos a fazer adobo aqui em casa. Ia juntando água suja, pegava terra, misturava a terra com água, amassava muito. Amassava o barro, tinha as forminhas, aquelas forminhas assim, sabe? Enchia, batia as forminhas, depois tirava, ia tirando, fazendo os adobos. Mas ele fazia com a terra, tinha qualquer terra? Daqui mesmo que tinha muita terra. Deixava ali, quando secava a gente virava, saía o adobo. E daí a gente ia aumentando os cômodos. Aqui não tinha nada, não, que só tinha buraco e colonhão. Você tinha que andar assim, segurando os colonhão para passar. No caminho, uns trizinhos, cerquinha assim de bambu. Tinha nada. Não, era em terra um caminho aí, um beco de toco de seca de arame. Tudo de terra. Chovia, dava aquelas valetas de chuva. Os becos eram uns bequinhos, uma largura assim, que não passava duas pessoas juntas. Se eu estivesse indo pra lá e você estivesse vindo, eu tinha que encostar pra você passar. Essa rua aqui, não tinha ela. Aí depois inventou, quando eles conseguiram abrir o beco, separou minha casa, foi montando, qual é esse nome de rua, São José? Beco São José. A rua era para colocar, não era São José que ia ser Osias. Porque o Osias que conseguiu a negociação toda para trazer a luz para aqui. Mas aí, Osias, o nome, ficar naquela, Osias, porque Osias, aí ele falou, então tá, então vamos colocar São José. Já que vocês não querem colocar o meu nome, vão colocar São José. Aí todo mundo aplaudiu, aceitaram. Rua São José, ficou Rua São José, Beco São José. Embaixo era a Rua Irani. Rua Irani? Chamava era Rua Irani. A Rua Esperança? É. Mas por que Rua Irani? Era Rua Irani, que era o nome dela lá. Não sei. Tinha alguém chamado Irani lá? Assim? Nós tínhamos uma senhora que chamava Irani. Porque todo lugar que mora uma pessoa que é velho no lugar, eles põem o nome da pessoa. Eu creio em mim que essa mulher que morava aqui chamava Clarice. Porque ali embaixo tem umas meninas que desceu para água abaixo, morreu, e o nome ficou Beco Mara. Que a Mara também desceu para água abaixo. E o outro morreu também, pôs o nome Beco Canuto. Tem muita família aqui que tem muita gente no interior, né? Porque lá sozinha só vão soltar muita. Aí vamos lá para junto. Ó, a maioria foram saindo de outras vilas deles lá, né? Para abrir rua para iluminação, para água, para esgoto, então foram chegando por aqui.
Todo mundo tinha uns pedacinhos grandes, né? De quintalzinho dele grande. Então chegava um, às vezes dava um chorinho ali, ou ele dizia pra ele, ou ele mesmo dava. O outro falava assim, aquele pedacinho ali não tem dono não, aí ele já fazia o barraquinho dele. O lugar que eu só via água aí pra sair lá no shopping era um matagal, era um mato daqui, lá em cima perto do shopping. Tinha uma ruinha ruim demais, que hoje onde é a avenida, ali tinha uma rua de terra, passava na beiradinha do Hospital Madre Teresa, era lá em cima na beirada do Madre Teresa, e eram uns ônibus muito antigos, muito ruins. Aí eles viviam quebrando. Era um ônibus só. Era um ônibus só. O ônibus era um ônibus pequenininho, a poeira tampava tudo, a gente não via nada nele mais. Era só que eu chegar lá, sacudia a poeira para poder enxergar. Passava de Madre Teresa, era daquela mesma cor. Aí ia para o centro. Na hora de voltar, de noite, às vezes nem tinha onde, a gente vinha tudo a pé. Ir pro centro, a pé, nós saía daqui para ir pro centro, para receber, nós saía 5 horas da manhã. A água era buscada longe, é lá no Grande Alonso Torneirinho, outra hora aqui, então nos blocos. Não tinha. Na Vila São Domingo, lá embaixo. Então na Vila São Domingo, só todas as vacas lá embaixo. Já pensou se buscar lata d'água na cabeça? Nós andávamos quase meia légua para buscar uma lata d'água. Eu trazia 2 latas na cabeça, pegava esse tamanho de 2 latas, enchia e pedia a pessoa pôr na minha cabeça. E para vir embora. E para lavar roupa, nós fazíamos aquela trouxa desse tamanho assim, 2 trouxas, uma para um, outra para outra, e fazia vazia de comida. E aí as crianças levavam comida e ia levar para a trouxa na cabeça. Igual no caso dela, por exemplo, para lavar roupa, juntava as roupas, né, sujas, fazia a marmitinha e lavava a roupa, esperava secar para a roupa, que ela chega e fica mais leve para trazer, né? Ficar na fila para poder pegar a latinha d'água. Quantas vezes eu paguei os outros para poder encher tambor de água para mim? Aí tinha um chuveiro, né, que era o chuveiro da gente. Aí meu marido arrumou um balde e furou o balde todo. Sabe como é que é? Furou o balde. Então aí ele punha o chuveiro lá e fez uma tampa. Na hora que você ia tomar banho, você puxava a tampa, aí caía água, nós tomávamos banho nesse chuveiro. Aí a água acabava, um corria e punha mais água. Primeiro o pessoal que teve água foi o pessoal do conjunto. Então eles falaram que não davam água pra gente, porque eles tinham que pagar por essa água. Então, juntou o pessoal, entrou num acordo com o pessoal do conjunto. Então vamos fazer o seguinte, vocês fazem um preço e a gente paga a água que a gente levar pra casa. Esses brocos aí resolveram vender água pra gente. Eles pagavam 16 cruzeiros por mês e nós pagávamos 25 por mês. Enchia 2, 3, comprava tambor, deixava os tambores cheios. E quando a gente podia, carregava também para ganhar dinheiro. Isso aqui começou mais, foi depois que Beca veio. Todo mundo ia ganhar seu filho, ia crescendo, ia fazer seus barracos, ia morando, e vinha gente do interior, ia fazer barracos. Eles tiraram alguma casa para fazer a rádio? Tiraram a beirada, saiu de área de Confidência. Esse povo tudo aí, saiu todo mundo aí, ó. Depois que colocou a rua, a avenida, melhorou, porque aí veio mais linha de ônibus, aí veio o comércio, foi chegando aos poucos. Ou acidentes, que a gente não está acostumado com, né, aquele... As crianças todas. As crianças, né, o traficar. Não, a coisa boa que foi, porque aí a gente já não tinha aquele cansaço mais, né? Tinha transporte. Daí surgiu a avenida, era difícil atravessar com lata d'água. Aí o pessoal da vila juntou também, começou a fazer manifestação, a gente juntava a turma toda, levava panela pra rua, lata, batia na lata, batia na panela e gritando queremos água, aí vinha a reportagem. Aí depois de muito tempo eles puseram um chofariz aqui na esquina, onde tem aquele banquinho, eles puseram um chofariz. A fila virava, para pegar água, um brigaiado, o povo pegando água. E ali o povo buscava água a noite toda. Eu mesmo buscava água até 1h da madrugada. Levou tempo para colocar água. Primeiro colocou água, mas custou chegar água aqui, não tinha torneira não. A água não tem muito tempo. Meu marido que pediu água para ele, depois da Copasa. Aí depois nós entramos mesmo com a pressão na Copasa, botou a água
uns tubozinhos de arcilina nos becos, colocou a água. Aí resolveram colocar água nas casas. Me parece que o primeiro beco a ter água foi esse beco de São José. Aí depois foram passando para os outros becos. Esse beco aqui, por exemplo, um morador que conseguiu a luz na prefeitura, não sei como, e chegou pra gente e falou, olha, eu consegui trazer a luz para aqui, já vai trazer luz para aqui, mas todo mundo vai ter que arredar a cerca. Tanto é que a minha parede é onde era a cerca. E a gente foi diminuindo o quintal do povo e abrindo a rua. Aí foi tirando um pedacinho. Eu vou tirar 1 metro, outro vou tirar meio metro, então foi aumentando. Mas era pedra, tudo aquelas pedras. Aí depois que eles passaram o asfalto. O ruim que eles fizeram, que eu achei ruim, foi fazer esses prédios à frente da gente. Porque isso aqui tudo era vila. Então eu vi que tomou conta. A vila diminuiu muito, porque essa vila ela ia até pro lado de lá daquela cabeça avenida. Esse prédio aí era cheio de casinhas, era cheio de casas. Ele foi indenizando o povo e fazendo as casas. E esse povo aqui, eu acho que ele é doido para tirar essa vila, para enfiar mais prédio, sabe? Aqui com espaço de tempo, isso aqui já era. Porque o povo só chegando, só crescendo hoje. O pessoal que chega da grana. Fiquei muito chateada deles terem acabado com a minha rua, que a maioria dos moradores que moravam aqui nesse beco, nessa rua hoje, que hoje é rua, a gente era praticamente família. Quantos barracões eles tiraram aqui, tá aí hoje aberto aí, sem terminar a rua, só bagunça todo esse poeirão. Acho que o governo de respeitar, né? Porque no início que eles chegaram aqui, pinchando as caras, sem falar nada com a gente, que com o jaleco da prefeitura, pedir licença e fazendo aqueles blums grandes, quer dizer, já pôr na cabeça da gente que a gente está compelido a deixar aquele espaço que a gente está morando nele. E nós sabemos que aqui é um progresso muito grande, que o valor de imobiliário aqui também é muito grande, entendeu? E que a gente não é bobo, nada de saber o que estão tirando aqui. Em volta da vida aqui vai ser um espaço que pessoas de poder financeiro vão... Alto nível. Alto nível, né? Vão construir prédios aqui. Eles esperaram o povo vir construir a favela para eles acabar com o sossego do favelado. Eles tiram uma parte aqui, some, passa 1 ano, 2 anos, daí a pouco eles tornam a voltar, tira de novo mais um pedaço e parece que a intenção deles é levar todo mundo pro predinho. Mas se for para mim sair da minha casa aqui para ir para Pedrinho, esses predinhos aí, quer não. E o lugar melhor para morar é esse lugar aqui. O que você acha? Eu não tenho vontade de ser lugar. Eu posso até mudar, mas contra o meu gosto. Eu acho que aqui eu vou me acabar aqui. Entre vídeos, retratos dos velhos tempos, lembrar da rapa das antigas, bons momentos que vivemos. E hoje está no pensamento da quebrada. Vida bacana traz boas lembranças e mágoas. Mágoas cortam o peito como faca de 2 gumes que dividiram nossos mundos. De 2 opiniões, entrar no crime e trabalhar, usar droga ou estudar. Mas peço licença, entro na rima, eu vou num